Olá, queridos irmãos, bem-vindo de volta ao canal. A dúvida de hoje é a seguinte: ao ler 2 Coríntios 12:2, encontrei uma passagem em que Paulo menciona ter sido levado ao terceiro céu. Essa declaração me deixou confuso. Será que há mais de um céu? Acredito que se Paulo mencionou o terceiro céu, deve haver também o primeiro e o segundo céu. Minha suposição está correta? Existe algum lugar na Bíblia onde possamos obter mais informações sobre esse assunto? Muito obrigado, querido irmão. Assunto interessante. A Bíblia de fato nos explica que tem mais de um céu. Eu já vou mostrar quantos céus que existem para você em detalhes, com texto bíblico, para que você possa então compreender. E você que me assiste, tem dúvida da Bíblia? Olha aí, aproveita esse espaço, coloca aqui nos comentários, não tem dúvida boba, tem dúvida que precisa ser respondida para que você cresça no conhecimento da palavra. E nós respondemos dúvidas e tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta, 15 horas, dá uma passadinha por aqui e dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo se você está inscrito. Embaixo do vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição, é tudo gratuito aqui pelo YouTube. Se é a sua primeira vez aqui, sou o presbítero André Sanches, autor desse canal. Eu vou te ajudar a entender a Bíblia com profundidade, sem aquelas linguagens complexas da teologia. Vamos então para a minha lousa de explicações, entender em detalhes esse assunto aqui do terceiro céu e dos vários céus que existem. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like, abençoe também o nosso canal com um comentário, fale ali a sua opinião, o que você acha, o que você entende. Isso ajuda, juntamente com todas as outras opiniões, a nós construirmos o nosso conhecimento. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, 2 Coríntios 12:2, o apóstolo Paulo vai dar aqui um testemunho pessoal de algo que aconteceu com ele. Ele diz o seguinte: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ou seja, já faz bastante tempo que aconteceu isso quando Paulo escreve ali aos Coríntios. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Olha que interessante. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Você vai observar no contexto que o apóstolo Paulo ele está descrevendo uma experiência própria. Ele escreve dessa forma, conheço um homem, de uma forma para mostrar ali uma humildade a respeito daquilo que ele estava falando. O apóstolo não queria, colocar ali um orgulho, se orgulhar de forma pecaminosa de uma experiência que foi verdadeira que ele teve. Então ele relata essa experiência que ele teve, onde ele foi levado então a esse local que ele denominou terceiro céu. E quando o apóstolo escreve terceiro céu, a gente pode já começar a compreender que os seus ouvintes ou os leitores que receberam essa mensagem, eles tinham um conhecimento a respeito de quantos céus tinham e sabiam exatamente o que o apóstolo estava querendo dizer a respeito disso. Tanto é que o apóstolo não fica explicando demais a respeito dessa questão. Mas o que nós observamos é que ele define ao menos o que é esse terceiro céu. E ele define esse local com o nome de paraíso. Olha que interessante, então, está aqui em 2 Coríntios 12, versículo 4. Esse homem, então, que ele está citando, que é ele mesmo, foi arrebatado ao paraíso. Isso aqui já começa a nos dar aqui algumas direções muito interessantes para entender o conceito. E diz o apóstolo que ele ouviu palavras inefáveis, A ideia aqui é de coisas que não poderiam ser aqui reveladas para as outras pessoas, E não é lícito ao homem referir. Tanto é que ele não revela o conteúdo daquilo que ele ouviu ali naquele lugar. Bom, sendo esse terceiro céu chamado pelo apóstolo de paraíso, o que são então os outros céus? Você já deve ter observado que nós temos diversos versículos da Bíblia que mencionam céus no plural e não no singular, como se houvesse apenas um. Então a Bíblia aponta de fato que nós temos mais de um céu, isso com toda certeza. Mas alguns vão exagerar um pouco, e dizer que, olha, nós temos pelo menos 7 céus. E aí o pessoal começa a fazer uma lista de céus que evidentemente não tem base nenhuma bíblica. Então eu vou te explicar a partir de agora quantos céus tem e vou explicar cada um deles em detalhes. Vou mostrar para você o que a Bíblia diz sobre isso. Então, por favor, veja até o final para que a sua compreensão seja bastante profunda e você saia aqui compreendendo essa matéria tão importante para o conhecimento bíblico. Bom, vamos começar do começo então. Vamos analisar agora onde fica biblicamente o primeiro céu.
ok? Até a gente chegar nesse céu que o apóstolo Paulo menciona, o primeiro céu. Olha só, eu queria fazer algumas perguntas para você. O seu pastor aí da sua igreja, ele consegue responder pessoalmente todas as suas dúvidas da Bíblia? Ou seja, você está estudando um verso e você manda ali uma pergunta ou encontra o seu pastor, você consegue fazer isso? Eu acho que não, não é verdade? Lá na sua igreja, você tem aulas da Bíblia toda para que você consiga ali ter um apoio para entender, por exemplo, livros como Levítico, que tem aquelas leis. Você tem isso na sua igreja? Eu acredito que a maioria das igrejas não tem esse estudo mais profundo. E claro, irmãos, isso não é culpa da igreja, já que seria, por exemplo, impossível para o seu pastor conversar com cada pessoa de forma individual e ensinar a Bíblia para cada uma delas. Existe uma limitação. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Sim, eu vou ser essa pessoa que vou responder todas as suas perguntas da Bíblia e vou te ajudar a entender a Bíblia inteira. Mas como presbítero? Através do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, que nós demoramos aqui em torno de 5 anos para preparar, e eu queria convidar você para entrar e fazer pelo menos um mês. Super acessível, barato e é um projeto de ajuda a missionários. Presbítero, como que eu sei mais informações? Embaixo desse vídeo, na área de comentários, você dá um clique e aí o primeiro link fixado. Você tem a nossa página, inclusive lá na página você pode tirar dúvidas sobre o curso diretamente comigo, que sou o professor. Então, eu queria pedir para você a sua permissão. Me deixe ser o seu professor, se inscreva e vamos juntos aprender a Bíblia de forma muito profunda. Quando Paulo nomeia o paraíso de Deus ali como o terceiro céu, ele parece estar fazendo ali o que nós chamamos de uma separação didática. Ou seja, ele está criando ali uma divisão para ensino, para mostrar para as pessoas didaticamente como que as coisas funcionam dentro da criação de Deus. E essa divisão didática, a gente sabe que era bem conhecida ali na sua época, tanto que o apóstolo Paulo a utiliza para explicar a sua visão, onde ele esteve. Sendo assim, a gente pode começar já a compreender que o primeiro céu seria aquele céu que é o mais próximo de nós, da nossa vista. Exatamente o céu que nós podemos ver, aquele onde nós podemos olhar e ver os pássaros voando e as nuvens, por exemplo, de chuva ou aquelas que se formam ali, mesmo num dia de calor, mais escuras, além de outros fenômenos meteorológicos que nós podemos ver nesse primeiro nível, nesse primeiro céu. E olha como a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. O que são essas águas debaixo dos céus? São ali os rios, os mares, elas ficam logo abaixo do primeiro céu. E aparece então a porção seca, ou seja, a separação das águas aqui onde a gente pisa, que fica exatamente abaixo do primeiro céu. E a Bíblia vai além. Salmo 113, versículos de 5 a 6, diz o seguinte: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Olha só, o trono lá nas alturas. Mas diz o texto que ele se inclina para ver o que se passa no céu. Observe que aqui está no singular e sobre a terra. Ou seja, quando o texto diz o que se passa no céu e sobre a terra, está falando aqui da nossa realidade. Esse céu, obviamente, é referência ao ambiente mais próximo de nós seres humanos, onde acontece a nossa vida. Dessa forma, se você sair agora aí fora, se você olhar para cima, você vai ver o quê? O primeiro, o céu. Aquele mencionado na Bíblia, o primeiro nível onde acontece abaixo dele a nossa vida, onde nós temos ali o início da atmosfera. Então é esse o primeiro céu que é mencionado de uma forma didática aqui dentro da Bíblia. Legal, presbítero, mas o que seria então agora o segundo céu? Antes de chegarmos ao terceiro céu mencionado pelo apóstolo, a gente precisa entender esse céu que está no meio desses três, obviamente descrito de uma forma didática. Então vamos entender. O segundo céu, ele seria então uma referência ao segundo nível dos céus, ou seja, aquele nível onde ficam instaladas ali
as estrelas, por exemplo, as constelações, os luzeiros, que nós conhecemos mais popularmente por espaço sideral. Ou seja, ele vai muito além a esse céu que a gente consegue ver aqui com os nossos olhos. Evidentemente, né, que é uma coisa só. Mas de forma didática, ou seja, para explicar, a Bíblia vai usar essas separações. Observe, por exemplo, em Gênesis 1,14, que diz o seguinte: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, qual que é a ideia? É justamente o espaço, que é algo extremamente grandioso. Diz o texto, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Evidentemente está falando aqui desses luzeiros, né, que tem uma influência mais direta aqui na Terra e que fazem para a gente toda essa separação. Estamos falando então da Lua, estamos falando principalmente do Sol, que ficam instalados lá no segundo céu, no espaço. Então esses luzeiros, apesar de podermos vê-los, evidentemente alguns, né? Tem outros que não conseguimos ver, mas estão lá no espaço, eles estão a um nível extremamente distante aqui da Terra. Daí poderem ser classificados então como um segundo céu, claro, de uma forma didática, para aprendizado. Então nós temos ali o primeiro céu, que fica então aqui no nível do nosso olhar. Nós temos ali o segundo céu, que é o universo, o espaço, vamos por assim dizer, que está mais além dos nossos olhos. A gente consegue ver alguma coisa desse segundo céu, mas não totalmente. Esse segundo céu, então, vai até distâncias inimagináveis. Os cientistas estão descobrindo cada vez mais coisas que nós temos aí nesse universo tão vasto. Então, ele compreende tudo que se tem nesse universo que nós vemos, alguma parte aqui, aquilo que nós não conseguimos ver. Agora, então, vamos entender melhor o conceito do terceiro céu mencionado pelo apóstolo Paulo. Passamos agora então a entender um pouquinho como que esses céus eles, né, se explicam em forma conjunta. A gente precisa entender esse terceiro céu que Paulo designa como local do paraíso. Bom, o terceiro céu então ele aponta inicialmente para uma realidade espiritual e não física. Mas é importante a gente entender que nós estamos analisando sobre o ponto de vista antes da vinda de Cristo, porque nós sabemos que depois, né, Apocalipse 21 vai citar que nós temos ali novo céu e nova terra, perdão. Então, novo céu e nova terra depois. Mas agora nós temos esse terceiro céu como uma realidade que é espiritual. É um nível que não pode ser visto pelo olho humano, onde a Bíblia aponta, inclusive de uma forma didática também, que Deus tem o seu trono. Observe o texto de Salmos 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Evidentemente que esse salmo está querendo nos mostrar o domínio geral de Deus. Deus governa em todos os três céus. Sim, aqui nesse próximo, o universo é de Deus e toda a região espiritual também é de Deus. Mas o Senhor aqui, de forma didática, é apontado como tendo um local especial onde fica o seu trono. E foi exatamente nesse local, o terceiro céu, esse local espiritual que Paulo esteve quando foi então arrebatado. Daí termos um local que ele é espiritual, que não é acessível a todos nós. Por exemplo, a gente pode olhar agora para cima e ver o primeiro céu. A gente pode, por exemplo, observar ali, se alguém enviar um foguete, a gente pode enxergar o segundo céu, o universo. Mas a gente não pode enxergar agora, nesse momento, o terceiro céu. A gente não pode ir nesse local, nesse momento, porque ele é uma realidade espiritual, ainda, obviamente, um pouco obscura para nós, apesar da gente entender várias coisas que a Bíblia cita a respeito desse paraíso. Mas ele foi descrito, então, na Bíblia, por diversas vezes, como um local existente e não somente habitado por Deus, mas também por criaturas celestiais. Então, queridos, essa é a divisão que a Bíblia Sagrada faz para a gente dos céus. Não tem nada desse negócio de 7 céus. É apenas uma divisão mais simplificada para a gente entender a realidade física
que são aqui o primeiro e o segundo céu, e a realidade espiritual, que é o terceiro céu, e que depois, lá no tempo de Apocalipse, na segunda vinda de Cristo, obviamente, nós teremos uma junção dessas realidades, que a gente não tem todas as respostas sobre essa junção, mas será algo totalmente incrível. É isso que eu tenho para você hoje. Lembrando, você precisa entrar no nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Primeiro link aqui no comentário fixado. Dá uma entradinha na página, veja os detalhes. Eu espero você. Eu quero te ensinar pessoalmente, ok? E deixo para você mais um vídeo agora explicando o espinho na carne. O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Eu vou te mostrar que está na Bíblia explicando sobre essa questão e tem vários pontos importantes a entender sobre isso. Tudo aqui nesse vídeo, é só dar o play e aprender mais da Bíblia. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.